Também pela a transmissão ao vivo no canal do YouTube. Doutor Pedro Neto está com imagem aqui na nossa transmissão de hoje. Zé Antônio, fica à vontade. A primeira pergunta para o advogado Pedro Neto. Tá certo. Ele está lhe ouvindo. Fica à vontade, meu caro Zé Antônio. Dos deputados. Tá certo. Bom, doutor Pedro, eu queria perguntar a você se você percebe alguma chance, tanto de conseguir, desses deputados foram cassados, conseguiram eliminar para permanecerem no cargo até o julgamento lá no Tribunal Superior, e também se você vê chance de eles reverterem esse julgamento do TRE lá no TSE, tá certo? Que tem se mostrado muito rigoroso em relação ao caso em que terminou na cassação dos deputados aqui do Ceará. Zé Antônio, bom dia, Luiz Lopes, bom dia a todos os que nos acompanham na rede de rádio do programa Jornal do Ceará. É uma satisfação mais uma vez poder conversar com todos aqui nesse espaço que é tão privilegiado e tão valoroso para o rádio cearense. Meu caro Zé Antônio, sua pergunta é de profunda importância, porque esse esclarecimento é o que mais me perguntaram de ontem para hoje. Eu devo lhe dizer que quaisquer recursos que forem apresentados já terão efeito suspensivo. Diferente do que se costuma ouvir, que precisa de uma liminar no TSE para poder se manter no cargo, esse caso do PL do Ceará, como ele é originariamente julgado no TRE, o recurso que vai a Brasília, ao TSE, eventual recurso, tem efeito suspensivo imediato. Então, basta fazer o recurso, eles recorrerão no mandato. Quanto às chances de reverter a decisão, seja ainda no TRE, seja no próprio TSE, eu devo fazer o alerta a todos os nossos ouvintes, para ser honesto, que eu sou advogado de um dos deputados, eu sou advogado do deputado pastor Alcides Fernandes, que é pai do deputado federal André Fernandes, que também é meu cliente, em outros processos, obviamente, não nesse. Mas as chances eu as considero muito prováveis, porque, com todo respeito aos juízes e desembargadores que entenderam diversamente do relator, é bom que se esclareça que o relator, aquele que tem o contato mais direto com o processo, ele votou favorável aos deputados do PL por entender que as provas ou os indícios lá constantes não tinham a robustez necessária ou suficiente para se cassar o mandato de 4 deputados estaduais eleitos pelo Estado do Ceará. Então, eu confio, eu respeito o entendimento de quem já o teve, mas eu confio que essa decisão poderá ser revertida, seja ainda aqui no TRE, porque o julgamento ainda não acabou, seja no Tribunal Superior Eleitoral. Doutor Pedro Neto, deputado mais votado, Carmélio Neto. Deputada doutora Silvana, 3º mandato. Marta Gonçalves, também deputada. E pastor Alcides, por sinal, filho do deputado federal mais votado na última eleição. Os 4 perdem mandato. O prefeito do Eusébio também pode ser punido, presidente do Partido Liberal, Partido dos Deputados. Pode ficar inelegível. Na verdade, a perca dos direitos políticos pode recair sobre esses 4 nomes, os 4 deputados e mais ainda o presidente do partido bolsonarista no Ceará, que é Acilon Gonçalves? Como eu disse, Luiz, a votação ainda não se encerrou. É bem verdade que já há maioria formada pela cassação dos 4 mandatos, mas também, e precisa ser explicado, o que é bem difícil para quem está no processo, é que também já há maioria pela não inelegibilidade do presidente do partido, Acilon Gonçalves. Eu digo isso porque quem acompanhou o julgamento sabe que 2 julgadores votaram pela absolução total de todos. 2 julgadores votaram pela cassação dos deputados
e dos demais candidatos, mas pela manutenção da elegibilidade do presidente. E outros 2 votaram pela inelegibilidade e pela cassação de todos. Se você for fazer a conta separando todas as sanções aplicadas, o presidente do partido já tem em seu favor 4 votos pela manutenção da sua elegibilidade. É idiosincrático, é contraditório, mas é o que está formado. É o que está formado e é o que nós precisamos aguardar a lavratura do acórdão, que é a decisão final, para que a gente possa entender o que aconteceu. Mas o que eu me sinto aqui, para aproveitar o tempo que nós temos, o que eu me sinto muito tranquilo, Luiz, o que eu me sinto muito tranquilo, Zé Antônio, e a todos aqueles que nos ouvem, é que esse tema das supostas candidaturas laranjas, eu posso dizer, eu ouvi o comentário anterior do Zé Antônio, que Croatá teve cassação, outros municípios tantos. O caso mais emblemático aqui do estado de Ceará, das eleições de vereadores, foi o caso de Alto Santo, em que 7 dos 11 vereadores, inclusive foi um precedente muito mencionado na votação de ontem, os 7 dos 11 vereadores teriam sido cassados. E como eu sou o autor da ação, eu sou o advogado que patrocina, o autor da ação lá de Alto Santo, das ações, porque foi mais de uma, lá de Alto Santo, eu me sinto muito à vontade desse tema, em falar sobre esse tema. O tema, essa questão da fraude à cota de gêneros, ele teve como precedente um caso do Piauí, do município de Valência, no Piauí, em que o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu os critérios à configuração desta fraude, dessa ilicitude, dessa ilegalidade. O TSE, naquele tempo, estabeleceu que votação zerada ou votação pífia seria um indício. Estabeleceu que o parentesco com alguém do próprio partido, algum candidato ou algum diretor do partido, e essa candidatura feita para favorecer, essa candidatura feminina falsa, para favorecer outro candidato ou o próprio partido, também seria outro indício. A ausência de campanha, de atos de campanha, e a ausência e a prestação de contas com valores irrisórios. Seriam esses os indícios da fraude. E nesse caso do PL, é bom chamar a atenção, 2 coisas me chamaram a atenção. Primeira delas, não há nenhum, e aqui eu asseguro a todos aqueles que nos ouvem, e daí eu dizer do pensamento de que essa decisão poderá ser revertida, não há nenhum indício sequer mínimo de que essas candidaturas questionadas são de parentes de algum outro candidato do PL, ou que essas candidaturas foram feitas para favorecer outro candidato do PL. Ao contrário disso, a instrução sugere, mas não prova, que 2 das candidatas estariam favorecendo um candidato do Avante, que não tem relação jurídica alguma com o PL na eleição proporcional. A prova é tão frágil que uma delas, ao depor, um único depoimento, ela deixa claro que em 2022 ela foi candidata, ela participou da convenção, ela participou da eleição. E o mais grave, o que há de se notar, deve-se destacar, é que elas não tiveram votação nula ou votação zerada. A jurisprudência, seja do TRE, dos TREs do Brasil, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, ela já quantificou o que considera votação irrisória. Para o TSE, 10 de votos, 2 dezenas de votos, já não podem ser considerados votação irrisória. E as candidaturas ditas fraudulentas neste processo do PL do Ceará, uma tirou 3 votos, ou 30 votos, em 4 municípios diferentes. E a outra, 113 votos
em 21 municípios diferentes, o que demonstra a existência dos atos de campanha, o que demonstra a fragmentação do resultado da eleição, o que deixa claro que esta suposta fraude não aconteceu, que os atos de campanha foram praticados. Assim como bem entendeu, volto a dizer, o relator deste processo. Ocorre que o tribunal, já por sua maioria, entendeu diversamente e caberá aos inúmeros advogados, porque são muitas as partes envolvidas neste processo, caberá aos advogados, nos argumentos, seja de recursos ainda ao Tribunal Regional Eleitoral ou ao Tribunal Superior Eleitoral, tentar desfazer. E também é que eu, por dever de lealdade ao povo cearense, eu devo também esclarecer um outro fato que, quando eu sustentei na tribuna, e aqui eu já deixo uma dica para quem for mais curioso dessas coisas de internet e tiver interesse em saber mais detalhes do caso, o vídeo da sessão de julgamento já está disponível no YouTube do TRE. E até na minha sustentação, eu chamei a atenção para um fato que esse processo revelou, que precisa ser de conhecimento amplo do povo cearense. A instrução revelou que duas dessas senhoras que tiveram a candidatura questionada mantiveram durante a eleição uma relação com uma cidadã chamada Germana, não sei o sobrenome, mas uma cidadã chamada Germana, que seria ou teria ligações próximas vinculada politicamente a um candidato a deputado estadual do PT. E quando eu questionei o nome deste deputado, a pergunta foi indeferida e nós acabamos sem saber quem seria esse deputado, candidato a deputado do PT, porque eu não sei nem se é um deputado eleito do PT ou se é um candidato derrotado, que teria ligação com essa senhora Germana, que por sua vez teria sido ela a cooptar essas duas candidatas a darem declaração de que não seriam candidatas reais. Esse fato não pode passar incólume à apreciação, seja do TRE, seja do TSE, porque o TRE já está analisando isso, e o TSE, certamente, ao TSE será levada essa questão. Então, esse fato precisa ser apurado. Neto, doutor Pedro Neto e Zé Antônio. Emanuel Freitas está no outro canal e vai também participar desse bate-papo. Meu amigo Emanuel. Bom dia, doutor Pedro Neto, respeitável eleitoralista. Bom dia a toda a audiência do Jornal do Ceará. Doutor Pedro Neto, minhas perguntas, como sempre, angulares e bastante incisivas. Eu vou lhe fazer essa pergunta. Afinal, o cunho político e o jurídico caminham de mãos dadas desde épocas imemoriais. Não é segredo, doutor Pedro Neto. Toda eleição, essas denúncias, essa tentativa de derrubar alguém por uma tecnia jurídica sempre acontece. Mas nesse caso específico, os 4 deputados de oposição, nota-se um interesse a mais, nota-se um ímpeto paralelo, principalmente envolvendo a parte política do governo do Estado. Doutor Pedro Neto, é procedente afirmar que caso esses 4 deputados da oposição percam seus mandatos, 2 veteranos ligados ao governo que não conseguiram se reeleger, que ficaram na condição de suplentes, sendo eles Aldic Mota e Antônio Granja, seriam beneficiados por essa decisão, por isso esse interesse a mais do governo em dar ênfase, em dar visibilidade a essa situação dessa cassação parcial desses 4 parlamentares, doutor? É a minha pergunta. Emanuel, eu vou lhe pedir todas as desculpas, porque eu confesso que eu ainda não fiz a recontagem dos votos com a desconsideração dos votos do PL. Mas o que eu posso lhe dizer, assegurar categoricamente, é que desses 2 nomes que você coloca, Aldic Mota já é parte no processo. Ele está em um dos processos em que se tenta cassar o mandato dos vereadores, dos deputados do PL. O suplente deputado Aldic Mota, ex-deputado e suplente deputado Aldic Mota, é parte interessada, o que já me faz crer que ele com certeza, seria um dos beneficiários, porque seriam 4 deputados suplentes que assumiriam. O que também chama atenção
Emanuel, é que dos 4 caçados, 2 são mulheres e os 4 que entrariam seriam homens. Ontem foi um comentário que se fez lá no TRE, embora eu não saibam quem são, seriam 4 homens. Aldic Mota, um deles, já o deputado Antônio Granja, eu não sei dizer ao certo se ele seria, mas seria beneficiado, porque eventualmente ele é o segundo suplente do partido, ainda que o primeiro, que é o deputado Bruno Pedrosa, fosse beneficiado, ele ascenderia à condição de primeiro suplente. Segundo um trabalho apresentado pelo jornal O Povo, os deputados a assumir seriam os seguintes. Aliás, pelo Diário do Nordeste: Aldic Mota, do MDB, Niso Costa, do PT, Bruno Pedrosa, do PDT e Gondim Araújo, do PSDB. Seriam esses, segundo matéria publicada pelo jornal Diário do Nordeste. O doutor Pedro Neto, com relação a uma PEC que tramita no Congresso, PEC da anistia a partidos políticos que, teoricamente, teriam descumprido cota feminina. O que é essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, e ela vai beneficiar políticos punidos por fraude em cota de gênero nas eleições de 2020 e 2022? Luiz, desde o julgamento do processo de Alto Santo, em que eu disse que fui o patrono do partido que ingressou com a ação. O senhor foi o advogado que pediu a cassação dos vereadores, no caso, dos né? vereadores, no caso lá do PDT e do PSD. Uhum. Desde esse tempo, os deputados federais aqui do Ceará, ainda no mandato anterior, já anunciavam esta PEC. Eu digo isso porque, não vou dizer o nome porque o deputado é meu amigo, ele se mandou mensagem para os vereadores que tinham um mandato questionado lá, dizendo, não se preocupe que nós vamos votar uma PEC que vai salvar vocês. Vai anistiar todo mundo. E, aquele tempo, eu tive o cuidado de ler a proposta da emenda constitucional e percebi claramente que aquele texto original, ele não se referia às cotas para candidatura. Ele se referia à questão do gasto fora dos percentuais estabelecidos de gasto mínimo com mulher, do gasto do dinheiro do Fundo Especial de Campanha. Então, porque os partidos teriam, segundo os relatos, não teriam feito a distribuição correta dos recursos, o que é um tema, e não teriam feito a distribuição correta das candidaturas, com candidaturas laranjas. E isso ensejaria 2 ilicitudes. A primeira seria anistiada o texto da PEC lá, seria anistiado a questão da distribuição de recursos fora do que estabeleceu a lei, não as candidaturas laranja. Porém, e aqui é a título de informação, semana passada eu estive em Brasília na segunda, na terça e na quarta-feira. E não li o texto, mas ouvi, eu estava lá, tinha que ouvir, e ouvi comentários de que alguns deputados, inclusive da base do governo Lula, tinham interesse em ampliar os efeitos desta PEC para a questão das candidaturas fictícias femininas e para a questão dos equívocos, ou dos erros, ou das ilicitudes na distribuição de recursos. Seria uma ampliação dessa anistia e todo mundo estaria beneficiado ou amparado por essa PEC. Tudo bem. E, Emanuel, mais alguma indagação, Emanuel, para a gente fechar aqui a conversa? Pois não, doutor Pedro. Apenas para finalizar, ainda no tocante à sua brilhante ação lá no município de Alto Santo. Se indaga, doutor Pedro, essa vai direto lá para a terra do Menino Deus. Inclusive, foi pedido de interlocutores políticos que lhe fizessem essa pergunta. Segundo a recontagem do IBGE, o recenseamento nacional lá no município de Alto Santo, o município vai perder mais 2 cadeiras por conta de contingente populacional. E também haveria no ar, doutor Pedro, ainda uma nuance de que poderia haver um
uma recontagem de votos para a questão de vereador lá em Alto Santo, que gerou um temor, que gerou uma grande insegurança em alguns membros da classe política da terra do Menino Deus. Como é que estão essas duas situações, doutor Pedro Neto? A questão dessa perda de 2 cadeiras por conta do recenseamento do IBGE e essa questão de uma possível recontagem de votos que levaria a uma nova reorganização das cadeiras lá em Alto Santo. São procedentes essas questões, doutor? E é a pergunta. Emanuel, a questão da recontagem populacional, uma vez homologada o resultado e havendo esse decréscimo populacional, há de haver realmente, mas não para essa legislatura, se acontecer a homologação antes da anterior e antes do ano da eleição, porque as regras também têm a questão da anualidade, deve haver a redução de vagas de vereadores lá em Alto Santo. Se confirmar que a população sofreu realmente essa diminuição que foi anunciada no resultado preliminar do censo demográfico. Quanto à questão do processo, de uma possível reformulação, eu tomei conhecimento, porque sou do meio jurídico e alguns advogados que me conversaram comigo a respeito disso, de um questionamento que os vereadores cassados lá de Alto Santo fariam sobre o desfecho dos processos em que representou a sua cassação. A cassação estaria mantida. O que eles desejam é que esta cassação dê ensejo a uma nova eleição para vereador. Porque há um artigo no Código Eleitoral, que ele é muito claro. Este artigo foi muito mencionado no tempo da eleição de Morada Nova, que foi o Vanderlei contra o Glauber. É o artigo 224 do Código Eleitoral, que ele estabelece que quando a nulidade ela supera 50% dos votos, deve haver uma nova eleição. O que é que eu vou pedir aqui? Todas as desculpas a você e aos nossos ouvintes. Eu já tive uma reunião com os vereadores que assumiram, agora recentemente, os vereadores que assumiram em Alto Santo, que estão no exercício do mandato, inclusive com o presidente da Câmara. E eu já emiti a minha opinião e nós estamos em vias deles me contratarem para ser o advogado deles, se esse processo realmente for para frente. Então, como eu costumo não falar de processos que ainda não estão em tramitação ou que tem sobre eles o segredo de justiça, o que eu posso dizer é que, uma vez intimados, aos vereadores que estão no exercício do mandato e que podem ter que se submeter a uma nova eleição, fiquem tranquilos que o direito sempre possui amparo para as boas arguições. É isso que eu quero dizer. Porque não se pode, eu sou muito reticente quando eu vejo um advogado dizer, é 100% de certeza que vai dar certo, é 100% de certeza que eles vão ganhar ou é 100% de certeza que eles vão perder. Porque há muitos fatores que envolvem uma decisão judicial. Daí eu já comecei o que falei aqui sobre o tema do PL, dizendo e tranquilizando a todos aqueles que são eleitores dos 4 deputados do PL, que são simpatizantes dos deputados do PL, que o jogo está sendo jogado, a partida ainda não terminou. Vamos esperar o que o TRE e o que o TSE vai dizer sobre o caso, assim também como nesse caso de Alto Santo, Emanuel. Doutor Pedro Emanuel e Zé Antônio, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, um bom dia a todos, satisfação voltar a participar aqui, estarei sempre à disposição. Esses dias andei ocupado, mas estou às ordens sempre, meu irmão. Um abraço Zé Antônio, prazer falar com você, viu? Sou seu admirador mesmo, como disse o Luiz. Um abraço, Luiz, um abraço a Manuel, um abraço a todos que nos acompanham nas diversas cidades do estado do Ceará. Um abraço. 6h55 e 1 minuto, volto com o Jornal do Ceará. Você está ouvindo Jornal do Ceará. Olha aí a oportunidade da sua vida. Você está procurando uma faculdade que oferece qualidade de ensino sem pesar no seu bolso? Então venha ser Fadat. Chegou a hora de realizar o seu sonho. São 12 cursos à sua escolha, com nota máxima no MEC e uma infraestrutura moderna e inovadora para garantir a melhor experiência de aprendizado. Tá aí o que você queria. Na Fadat, você vai encontrar professores altamente qualificados. É hora de transformar o seu futuro com uma educação de qualidade e preço justo. Mude de vida já. Afago, afago,
afago. Guarde bem esse nome com você. Afago é um gesto de carinho, é a empresa que sabe te atender. Assistência familiar, anjo da guarda, a qualquer hora é quem vai te acolher. Atendimento humanizado há mais de 30 anos de tradição. Afago. Vivemos em um mundo moderno, onde estar conectado é fundamental. Por isso, para ficar bem informado com as notícias do dia a dia, é só acessar o site www.jornaldoceará.com. Notícias sobre a sua região, sobre o nosso estado do Ceará, sobre o Brasil, notícias do mundo e muito mais. Acesse também as nossas redes sociais, jornaldoceará.com, no Instagram e no Facebook. Para ficar bem informado, agora você já sabe. Acesse www.jornaldoceará.com. Estamos apresentando Jornal do Ceará. Jornal do Ceará. São 6 da manhã, 57 minutos, 6h57. É o programa Jornal do Ceará, aqui pela sua rede Jornal do Ceará. A gente tinha inclusive a participação ainda do nosso amigo Neymar Oliveira do Camusim, mas o tempo se exauriu, mas eu quero ouvir um bom dia do meu amigo Neymar e até pedir desculpa a ele o atraso aqui no contato com o mesmo, às 6 da manhã, 57 minutos, meus queridos amigos ouvintes do nosso programa. Meu amigo Neymar, desculpe a demora, são 6h57, 2 minutinhos para o Neymar trazer um resumo aí do Camusim para o Jornal do Ceará, Neymar. Muito bom dia, Luiz Lopes, bom dia, ouvintes do Jornal do Ceará. Boa terça-feira para você. É rápida a participação hoje, Luiz Lopes, não vai dar tempo de trazer muitos comentários, mas vamos lá. O município de Camusim realiza mutirão de vacinação infantil. Nesta terça-feira, 16 de maio, todas as unidades de saúde do município estão de prontidão para a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 11 anos e 29 dias. Além do público infantil, a campanha também visa atender a outro público-alvo. São os pacientes que nunca tomaram nenhuma dose. As pessoas podem procurar todas as unidades básicas de saúde para tomar a vacina, no horário das 8 da manhã às 11 e das 14 horas às 17 horas. Bom, Luiz Lopes, o governador Eumano de Freitas se manifestou a respeito da barbárie que aconteceu no último domingo aqui em Camusim. Abre aspas, falou o governador. Estou absolutamente consternado diante do trágico episódio ocorrido na delegacia de Camusim, quando 4 policiais civis perderam a vida após ataque de um colega, pseudo-colega, segundo o registro policial. Manifesto a minha solidariedade às famílias, aos amigos, aos profissionais da segurança pública do Estado. O governo do Ceará dará todo o apoio necessário às famílias das vítimas. Fecha aspas, publicou em suas redes sociais o chefe do executivo cearense. Fica a pergunta e a crítica, não é, Luiz Lopes? Se os próprios PMs falecerem e outros estão com medo, como o governo consegue dar essa segurança às famílias e às vítimas, não é? Exatamente, é verdade. Bom dia, meu caro Neymar Oliveira, bom dia para Camusim, Granja, toda a região. Até amanhã, quarta-feira, da Rádio Meio Norte FM Camusim, Neymar Oliveira para o Jornal do Ceará. Valeu, Luiz Lopes. Final de programa, bom dia a todos, que Deus continue nos guardando e abençoando. Amanhã, 5 horas, voltaremos. Bom dia, Ceará. Acabamos de apresentar Jornal do Ceará.